Olá, estou chegando até você com mais um Drop CCA e hoje nós vamos falar sobre seja cauteloso, seja cautelosa. Quando olhamos para o Antigo Testamento, vemos Deus aconselhando reis e líderes para serem corajosos e a liderar com coragem. Esther, Josué, Gideão, Moisés, Débora. A lista é grande. Esses homens e mulheres fizeram toda a diferença em seu tempo. Tiveram coragem para usar sua influência para mudar situações. Vamos olhar para Davi, que era jovem e seria levantado para líder para a próxima geração, né? E Davi pastoreava as ovelhas de seu pai. Só que Deus havia dotado Davi para ser líder de sua nação. Deus o havia escolhido. Deus o escolheu para reinar. Do processo de deixar as ovelhas e se sentar no trono, levou tempo e exigiu muita coragem de Davi. Não era suficiente ter o chamado divino. Sua liderança se estabeleceu por causa da sua coragem. Houve um evento que foi o ponto de virada na vida de Davi. Quando o exército do rei Saul e o exército dos filisteus estavam reunidos para a batalha. Golias, o gigante filisteu, desafiou Saul para que mandasse um dos seus guerreiros israelita até o vale para lutar contra ele. Quem matasse seu oponente ganharia a guerra. Vamos ver o texto lá em 1 Samuel, livro de Samuel, capítulo 17, versículos 8 e 9. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Naquela época, valer-se do melhor guerreiro para enfrentar o campeão do exército inimigo era uma prática comum, mas isso era usado para questões menores, tais como disputas, sobre linhas demarcatórias ou acesso à água. E Golias acrescentou, lá no livro de 1 Samuel 17, versículos 10 e 11. Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Israel estava diante de uma ameaça, mas também diante de uma oportunidade. Onde houver medo, ali haverá uma grande oportunidade. Enquanto Saul e seu exército de homens treinados para a guerra estavam apavorados, surge em cena um jovem, um desconhecido pastor de ovelhas, que enxergou naquela situação uma grande oportunidade e a aproveitou. Davi é esse personagem.
Davi não apareceu ali com a intenção de se tornar um herói militar. Ele estava apenas levando cereais e pães aos seus irmãos, como seu pai ordenara. Davi soube identificar a oportunidade e agiu diante dela. Os líderes enxergam e aproveitam as oportunidades. Na maioria dos casos, as oportunidades os pegam de surpresa. Saul, em seu desespero, oferecia grandes recompensas para o homem que lutasse contra Golias e o derrotasse. Saul oferecia riqueza, a mão de sua filha e isenção de impostos, como está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 25. Davi aceitou a proposta do rei, demonstrando coragem para agarrar aquilo que todos os outros soldados deixaram passar. A coragem catalisou sua liderança. Davi, todavia, foi cauteloso, foi prudente. E no primeiro livro de Samuel, ainda, capítulo 17, versículo 40, registra: Em seguida, Davi pegou seu cajado, escolheu do riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Os líderes dignos de ser seguidos sempre são cuidadosos, porque seu zelo com aqueles que escolheram segui-lo é genuíno. Davi era corajoso e cuidadoso. Ele não correu vale abaixo estimulado pela adrenalina e pela oportunidade de se tornar um herói nacional. Ele não foi impetuoso. Davi apostou em seus pontos fortes, isto é, em um cajado e pedras. Davi escolheu cuidadosamente as pedras. Como você avalia a sua reação diante dos riscos envolvidos na liderança? Você é cuidadoso ou temeroso? Você precisa descobrir essa resposta. Pensamentos vêm à tona como: e se não der certo? E se eu estiver errado? O que as pessoas vão pensar de mim? Como você reage diante desses pensamentos? Você diz: a cautela é racional, o medo é emocional. A cautela é alimentada pela informação, o medo é alimentado pela imaginação. Ou a cautela calcula os riscos, o medo evita os riscos. A cautela quer alcançar o sucesso, o medo quer evitar o fracasso. Ou a cautela está ligada ao sucesso, ao progresso, o medo está ligado à proteção. Davi levantou seu estilingue e matou o gigante. Davi, através do seu ato de bravura, deu a todo o exército algo que eles precisavam muito, que é coragem. Os líderes instilam coragem no coração de seus seguidores. Matar Golias não transformou Davi em líder, mas o confirmou como líder. Em sua área de atuação, seja empresa, seja ministério, há oportunidades que ainda não foram exploradas porque ninguém teve coragem de dar o primeiro passo.
Faça uma lista. Não tenha medo de se envolver com um problema para o qual você não tem recursos. O futuro pertence aos corajosos. Você pode não ter o recurso naquele momento, mas se o comando vem de Deus, Ele mesmo se responsabiliza para colocar em suas mãos o que for necessário para que você concretize a obra. Entende? Então é na confiança em Deus é que nós avançamos. Sempre confiando nele que pode todas as coisas. Amém.